Pessoal, só um minutinho, tá? Daqui a pouco a gente começa a monitoria.
Então, certo. Então, vamos começar agora esse segundo bloco da monitoria de física online, tá? A gente vai falar sobre movimento circular uniforme. Para quem viu a monitoria da quarta, eu já tinha falado que a gente ia abordar esse assunto hoje, certo? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Dar uma introdução ao movimento circular uniforme, que é o MCU, certo? E resolver questões. Diferente da monitoria passada, que eu dei toda a revisão do assunto e depois resolvi questões, eu vou fazer diferente, certo? Eu vou dar parte do assunto e fazer questões relacionadas com essa parte que eu acabei de falar. Eu acho que fica mais legal de você entender e não ter muita coisa no final para você ter que lembrar de tudo ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá, né? Quais são as características do movimento circular uniforme? Como o próprio nome já diz, ele vai ser um movimento circular, certo? Então, ele vai ter uma trajetória circular. O que vai acontecer nesse movimento? Se é um movimento uniforme, então minha velocidade ela não vai variar. Mas vamos analisar uma coisa. Nesse ponto P, eu vou ter 3 componentes, certo? Eu vou ter aceleração tangencial porque ela é tangente à curva, ou seja, em cada ponto, se eu tiver um ponto, deixa eu ver aqui. Se eu tiver um ponto, escreve, nada. Tá bugando aqui. Deixa eu provar aqui. Se eu tiver um ponto qualquer em outro lugar, essa aceleração tangencial vai estar sempre com esse ponto apontando na direção de onde esse ponto estiver, certo? Junto com a aceleração tangencial, eu vou ter a velocidade linear, que vai estar apontando na mesma direção e sentido da aceleração tangencial, e vou ter uma aceleração que é característica desse movimento circular, que é a aceleração centrípeta, certo? Ela sempre vai existir quando a gente tiver movimentos ao redor de alguma órbita, no geral. Então, ela sempre vai apontar para dentro desse movimento, para o centro dessa circunferência. Logo, essa circunferência vai ter um raio, certo? Que ele vai influenciar bastante no movimento circular. Então, em cada ponto, eu vou ter a aceleração tangencial junto com a velocidade linear e a aceleração centrípeta sempre apontando para o centro da minha circunferência. Eu vou ter uma aceleração resultante aqui, porque eu tenho uma aceleração tangencial aqui e uma centrípeta aqui. Logo, eu tenho 2 vetores. Então, a resultante de 2 vetores perpendiculares é um vetor, digamos, diagonal entre eles, certo? Só para saber onde muda a aceleração resultante. Então, passa. Pronto. Como falei, a velocidade do movimento circular não vai variar, já que ele é uniforme, certo? A direção e o sentido de V, ela vai variar devido à aceleração centrípeta. Como eu vi falado, em cada ponto daqui, V, nesse ponto ele está apontando para cá, para baixo, certo? Mas nesse ponto aqui, digamos, ele vai estar apontando para esse lado de cá. Então, ele vai variar de acordo com o sentido que ele tiver, no lugar que ele tiver. Ah, outra coisa. Exemplo, eu tenho o sentido do movimento, certo? Eu posso estar girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. E essa velocidade, de acordo com o que eu giro, a gente vai chamar de velocidade angular, certo? Além de uma velocidade linear, que eu vou ter em cada ponto desse movimento, eu vou ter uma velocidade de giro, relacionada com o giro, quantas vezes eu giro esse movimento, tá? E, por último, a aceleração centrípeta, ela vai ser sempre perpendicular a V, certo? A aceleração centrípeta aqui, V está aqui, e vai sempre apontar para o centro da minha trajetória, o centro da circunferência. E com isso a gente vai ter as fórmulas para calcular essas coisas. A aceleração centrípeta, eu estou usando a notação de vetor porque, assim como a velocidade, a aceleração, elas são vetores, ou seja, eles têm módulo, direção e sentido.
Mas em algum momento eu vou abandonar essa notação, porque fica cansativo ficar digitando um vetor. Mas lembre-se sempre que a aceleração e a velocidade, eles são grandezas vetoriais, certo? Inclusive, eu já esqueci de colocar o vetor aqui. Então, a aceleração centrípeta, ela vai estar relacionada com o módulo da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio desse meu movimento. Caso eu queira saber a aceleração resultante desse movimento total, eu posso usar Pitágoras, certo? Porque esse vetor aceleração centrípeta aqui, eu posso transpor ele aqui para baixo, certo? Então, eu transpondo ele, eu fico com um triângulo retângulo, certo? Onde a aceleração resultante vai ser a hipotenusa desse triângulo. Então, eu faço o teorema de Pitágoras, certo? Tranquilo com vocês até aí, por enquanto. A gente vai resolver agora algumas... Cadê vocês? Aqui. Algumas questões, tá? Inclusive, nessa aula, nessa monitoria, no caso, eu peguei algumas questões sem ser da apostila de vocês. Tem algumas que são, tem algumas que não, tá? Só para lembrar. Então, essa questão caiu no Enem de 2014. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, por favor. E outra coisa também, quando der mais ou menos umas 2 horas, vocês me lembrem de colocar disponibilizar esse slide aqui para vocês, tá? Na última vez eu deixei para o final, então teve gente que não conseguiu acessar ele com tanta facilidade. Então, me lembrem de mais ou menos umas 2 horas, para eu já deixar aí para vocês conseguirem baixar isso sem estresse. Então, vamos lá. Um professor, esse negócio na minha frente, droga. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante, desprezando a existência de forças dissipativas, ou seja, forças que vão fazer perder, como por exemplo atrito, resistência do ar. Desprezando essas forças, o vetor, aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho deixa eu passar aqui para vocês o quadro. A Mônica vai jogar esqueci o nome do coelhinho dela, não sei se é Zezé, mas enfim, no Cebolinha, ele vai dar uma volta na Terra e vai acertar ele de volta, certo? Então, imagine que o coelhinho seja esse ponto aqui. Então, como eu disse a vocês, em cada ponto da trajetória, minha velocidade ela vai variando no movimento, certo? A aceleração centrípeta sempre vai estar apontando para dentro e a velocidade linear apontando em cada ponto. Mas vamos lá na questão. Ele pediu o vetor aceleração tangencial. E o vetor aceleração tangencial, ele fica onde no movimento? Vamos botar o slide anterior aqui. Ele fica junto com o vetor velocidade linear, certo? Vamos voltar para as questões. Quais são as alternativas que ele dá? Que o vetor aceleração tangencial é nulo, que ele é paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido, paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto, perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o centro da Terra, e por fim, perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora da superfície da Terra. Então, todas as alternativas, com exceção da letra A, que ele diz que é nulo, ele está fazendo uma relação com o vetor aceleração tangencial com a velocidade linear, tá? Então, vamos voltar aqui. A aceleração tangencial com a velocidade linear. Eles estão paralelos, certo? E no mesmo sentido. Não está perpendicular, porque no caso quem estaria perpendicular seria a aceleração centrípeta, certo? Então ele está paralelo e no mesmo sentido. Então, o que levaria a gente a pensar que seria a letra B, certo? Ele paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido. Mas por que não é a letra B? Alguém tem alguma ideia por que não é letra B, já que
ele tem tudo para ser certo, mas tem um detalhe na questão que você não pode esquecer. Madu, o slide não carrega aqui. Na outra vez eu consegui botar ele em PDF. Algumas pessoas conseguiram pegar o slide, outras não. Quem não conseguiu, falou comigo no Instagram e eu mandei por e-mail, certo? Eu posso deixar meu e-mail já aqui também, caso não dê certo. E vocês me mandam um e-mail para mim e eu já respondo com o slide. Pelo sentido oposto, Ana. Não exatamente, Ana. Vê, vamos voltar aqui na questão. Ele está no mesmo sentido, certo? Eita, volta. Ele está no mesmo sentido. O sentido realmente está certo. Talvez o sentido do movimento fosse oposto, né? Mas também não teria essa influência, porque eles têm que estar no mesmo sentido sempre, a seleção tangencial e a vetorial. Isso está relacionado diretamente com o quê? Vamos voltar aqui, porque eu deixei até em negrito, o módulo da velocidade constante. O que quer dizer que o módulo da velocidade é constante? O que isso implica diretamente para mim? Se o módulo da velocidade é constante, eu estou dizendo que a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial. Se elas são iguais, eu não tenho variação na velocidade, certo? Se eu não tenho variação na velocidade, minha vai ser zero, então a minha aceleração também vai ser zero. Então, por isso, mesmo a letra B, tendo todos a direção e o sentido certo, nesse caso, pela variação da minha velocidade ser zero, a minha aceleração vai ser zero. Então, por isso que não vai ser letra B. Era esse detalhe. A questão tinha tudo para ser letra B, certo? Ele estava certinho, ele estava paralelo e no mesmo sentido. Mas, como ele fala que o módulo da velocidade é constante, então, gabarito letra A, certo? Tranquila a questão, né? Vou passar para a próxima. Essa questão é da Mackenzie, de 2016, certo? Uma partícula percorre a trajetória circular de centro C e raio R. Os vetores de velocidade e aceleração da partícula no instante em que ela passa pelo ponto P da trajetória estão representados na figura no próximo slide, que não é assim. O vetor velocidade e o vetor aceleração formam um ângulo de 90 graus. O que eu quero dizer quando eu digo que o vetor velocidade e o vetor aceleração formam um ângulo de 90 graus? Que aceleração eu estou falando? A tangencial ou a centrípeta? E aí, o que é que vocês acham? Eu estou falando da aceleração tangencial ou aceleração centrípeta? Se eu digo que o vetor velocidade faz um ângulo de 90 graus com aceleração. Algum palpite, alguém? Deixa eu voltar para o slide anterior. Aqui. Aqui. O vetor velocidade, ele vai fazer um ângulo de 90 graus com aceleração centrípeta, certo? A aceleração tangencial, como a gente viu na questão anterior, vai estar sempre paralelo ao vetor velocidade. Certo? Então a gente quer saber a aceleração centrípeta para não gerar dúvida, tipo, qual, se eu quero saber essa ou essa, tá? Então a aceleração centrípeta que a gente quer achar naquela questão. Então, mas é o seguinte, ele me diz. Se V é 10 metros por segundo e R é 2 metros, o módulo da aceleração centrípeta será igual a... Como que a gente calcula a aceleração centrípeta?
tem uma fórmula que liga diretamente essas duas grandezas, que é a velocidade e o raio, que vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, e a questão aí se torna de boa, né? Tipo, tem uma velocidade e tem um raio, tudo num SI, metros por segundo em metros, então é só aplicar na fórmula. Vai ficar 10 ao quadrado, que é a velocidade, vai ficar 100, dividido por 2, que vai dar 50 metros por segundo ao quadrado, certo? A velocidade centrípeta sempre é a que faz 90 graus e a tangencial é a perpendicular. Clara, perpendicular e fazer 90 graus é a mesma coisa, certo? Então, a velocidade centrípeta, só ajustando a tua frase, ela vai sempre fazer 90 graus e, ao mesmo tempo, ser perpendicular. E a tangencial, ela vai ser paralela, certo? Paralela é duas retas paralelas, elas vão estar na mesma direção e no mesmo sentido. Elas estão uma do lado da outra, certo? Massa. Questão foi tranquila, certo? Então, a gente vai para os próximos tópicos do MCU. Deixa eu conseguir passar aqui. Vamos para alguns conceitos que a gente vai ter no MCU. A gente vai ter o período, que é um intervalo de tempo para completar uma volta, certo? Veja, intervalo de tempo. Então, o período, ela vai ter unidade de tempo, que vai ser segundos, certo? E a gente calcula o período por essa relação. O período vai ser 1 sobre a frequência. Aí você me pergunta, o que é a frequência, né? Então, a frequência vai ser o número de voltas dada por um intervalo de tempo. Vai ser quantas voltas eu dou num tempo. É isso que é a frequência, certo? E ela pode ser calculada desse jeito, é o número de voltas que eu dou por unidade de tempo. A frequência no SI, ela vai ter unidade de Hertz, certo? É a unidade dela no SI. A gente vai ter a velocidade angular média, que eu comentei um pouco anteriormente, ela vai estar relacionada com a velocidade de rotação do objeto, certo? Então, ela vai estar relacionada também com a frequência e com o período. E ela pode ser calculada desse jeito, tá? A minha rotação, minha velocidade angular, ela vai estar relacionada com a frequência que eu estou girando e com o tempo também que eu estou demorando para dar esse número de voltas, certo? E por fim, a gente vai ter uma relação entre a velocidade escalar, na verdade aqui é escalar ou linear, tanto faz, a velocidade linear ou escalar, que é V, com a velocidade angular, que é ômega, certo? Então, V vai ser igual a ômega R. Então, com essas 4/5 fórmulas, a gente consegue resolver bastante questões, sabendo o que cada conceito desse está relacionado, certo? Alguém tem alguma dúvida com esses conceitos? Não entendeu? Não entende bem ou não consegue identificar direito o que é um período, uma frequência, ou que diabos é uma velocidade angular quando você fala? Se for tranquilo, posso passar e a gente começa a resolver questões, certo? Pronto, simbora. Vamos para as questões. Pronto, essa questão está na apostila de vocês, certo? Está na página 11, é a questão número 3. Ela está na parte do esquentando. Cadê vocês? Então, aqui. Ele diz o seguinte: o raio da Terra mede aproximadamente 6,4 vezes 10 a terceira quilômetros. Calcule em quilômetros por hora. Galera, se vocês tiverem dúvida, às vezes, no que, quando a questão é muito longa e vocês não conseguirem entender o que ele está pedindo na questão, vocês percebem, ou nas alternativas, ou no enunciado, a unidade de medida que ele está falando.
Se ele me pede alguma coisa em quilômetros por hora, ele só pode tá me pedindo a velocidade, certo? Então, em quilômetros por hora, a velocidade com que se desloca um ponto do equador terrestre em virtude apenas do movimento de rotação do planeta. O que ele está me pedindo? Que eu calculo a velocidade linear relacionada com a velocidade angular, certo? Como que eu faço isso? Eu sei que a velocidade linear, que ele está me pedindo, tem uma relação com a velocidade angular ômega e com o raio. Tranquilo, beleza, eu tenho o raio da Terra, quero achar V, mas como que eu vou achar ômega? Ômega ela tem uma relação que é 2π vezes a frequência ou 2π sobre o período. Mas aí que tá. Além do π e do raio, a questão não me dá nenhuma outra informação, certo? Mas o que ela espera? Ela sabe que você intuitivamente sabe o período de rotação da Terra. O que é o período de rotação da Terra? É o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa. E esse período, em horas, são 24 horas, certo? Então, agora você literalmente tem tudo. Uma coisa importante que vocês vão perceber nessas questões é que sempre vai ter uma relação de uma equação com a outra, certo? Exemplo, nesse caso aqui, eu sei que V é ômega-R. Eu sei que ômega é 2π sobre T. Eu vou pegar o ômega daqui e jogar aqui, certo? Então, vocês vão precisar fazer muito nesses assuntos, relacionar uma equação com a outra. Então, eu vou ficar, nesse caso, com V igual a 2π vezes R, dividido pelo período, certo? E como eu falei, o período de rotação da Terra são 24 horas. Então, como a questão me pede a velocidade em quilômetros por hora, eu não vou passar nada tipo de quilômetros para metros e hora para segundos. Não vou deixar no SI, porque a questão me pede em quilômetros por hora. Se eu fizesse isso, eu ia ter que passar tudo agora e no final, quando tivesse metros por segundo, eu ia multiplicar por 3,6. E dá um trabalho literalmente desnecessário. Então, prestem sempre atenção nas unidades que a questão pede, porque isso pode facilitar a sua própria vida. Então, substituindo os valores, 2, π que é 3,14, o raio da Terra dividido pelo período, certo? Então, a gente vai ter que a velocidade que ele pede em km por hora vai ser 1,67 vezes 10 a terceira, certo? Aproximadamente, isso aqui não dá exato não. Tranquilo? As questões agora estão bem tranquilas para vocês pegarem o ritmo das questões. Vai ter, quando a gente entrar na parte de transmissão de movimento, a gente vai ter umas questões que vai requer um pouco mais de atenção da gente. Então, é importante vocês estarem ligados nessa junção de equações e nessas sacadas, beleza? Vou passar para a próxima agora, que também está na apostila de vocês, está na página 12, é a questão 8. Vamos lá para a leitura da questão. Cientistas do mundo inteiro, reunidos na fronteira entre a Suíça e a França, celebraram ontem a entrada deve ser em operação do Grande Acelerador de Partículas, o LHC, que promete desvendar grandes segredos do universo, como a origem da massa e da misteriosa matéria escura. Um clima de tensão e enorme expectativa antecedeu o primeiro teste, quando, pontualmente às 9h30, João Lucas, o período vai ser sempre o tempo dado na questão. Não, o período vai ser sempre o tempo dado na questão. Às vezes ele pode dar o período, João, mas às vezes quando ele fala da Terra, ele subentende que você já sabe o período de rotação da Terra, certo? Quando ele não der, vai ser alguma coisa que você intuitivamente já saiba, certo? E eu me perdi aqui.
Aqui, né? Pontualmente às 9h30. O primeiro feixe de prótons, núcleos de átomos de hidrogênio, foi lançado no sentido horário, a quase a velocidade da luz, pelo anel de 27 km do LHC. Aí, a questão, né? Sabendo-se que os prótons efetuam aproximadamente 10.000 voltas por segundo. O que são voltas por segundo? Quem lembra? Que unidade é essa? Aí depois. E que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 a sexta km por segundo. É possível afirmar que a razão entre a velocidade dos prótons e a velocidade da luz é. Então, ele quer a razão entre a velocidade dos prótons e a velocidade da luz. Mas o que é a razão é dividir a velocidade de prótons pela da luz. Ele já dá a velocidade de prótons, ou a velocidade da luz, certo? Em quilômetros por segundo. Então, a gente vai achar a velocidade dos prótons, de acordo com o enunciado, em quilômetros por segundo também. Para depois fazer isso sem ficar tendo muito trabalho. Certo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ok. Cadê vocês? Então, aqui. Beleza. Então, vamos primeiro achar a velocidade dos prótons. Como que a gente vai fazer isso? A gente sabe que a velocidade linear tem uma relação com a velocidade angular e o raio. E a velocidade angular, por sua vez, é 2πf. Quando eu perguntei a vocês aqui, sabendo que os prótons efetuam aproximadamente 11.000 voltas por segundo, lembra que voltas por segundo é unidade de frequência, certo? Então, essa informação aqui é a informação de frequência. E aqui mais em cima, ele diz que o feixe de prótons foram lançados pelo anel de 27 km. Um anel de 27 km, certo? Ele não está me dando o raio. Ele está me dando o comprimento desse anel, o comprimento dessa circunferência. É importante vocês estarem atentos a isso. Esse 27 km não é o raio do LHC, certo? Então, juntando essas equações aqui, pegando um ômega, jogando em V, vou ficar com V, vai ser igual a 2πfr. Eu tenho 2, eu tenho π, certo? Eu sempre vou ter π. Mesmo que a questão não me dê, você pode... Mas ele dá uma informação sobre o comprimento da minha circunferência lá do LHC, que é 27. E a gente tem como calcular o raio sabendo o comprimento de uma circunferência. Lá com aquela parte de trigonometria, eu sei que o comprimento de uma circunferência ela vai ser igual a 2π vezes o raio, certo? Então, se eu quiser achar o raio, eu só preciso isolar o R, certo? Dividindo 2π aqui, passando para o outro lado. Isolando o R, eu vou substituir ele na fórmula de cima, certo? Tá dando para acompanhar? Deixa eu passar aqui. Então, o que é que a gente vai ficar? Substituindo esse R aqui, vai ficar 2πf. Madu, não. Qual a parte que tu não entendeu, Madu? Pra gente voltar. Bugou. Bugou, tipo, tu não conseguiu ouvir ou bugou, tipo, tu não conseguiu entender as passadas? Ah, não ouviu, certo. Tu não ouviu da onde? Do começo ou em alguma parte específica? Pronto, beleza. Já que vocês não conseguiram não ouvir e aqui explicar novamente, eu vou começar do começo, certo? Deixa eu voltar aqui tudo. Vocês entenderam a questão, a leitura da questão? Vocês entenderam o que a questão quer? Ou vocês querem que eu também reexplique o que a questão está pedindo e os dados que a questão fornece?
Pronto, entenderam a leitura, certo? Deixa eu só voltar aqui. Lembrando que ele quer a razão entre a velocidade dos prótons e a da luz. Como eu já tenho a velocidade da luz, eu tenho que achar a velocidade dos prótons, certo? Então é isso que a gente está calculando, sabendo a velocidade dos prótons. Então vamos lá. Eu tenho duas equações, certo? Que relacionam a velocidade linear com angular. E eu sei que a velocidade angular ela tem uma cara, que pode ser 2πf ou 2π sobre t, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Se eu quero saber a velocidade linear deles, e eu tenho um dado na questão sobre a frequência que ele dá na questão, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir a velocidade angular, que tem uma fórmula específica, pegar o valor de ômega, que é 2πf, e jogar aqui dentro, certo? Então, vou fazer uma junção das equações. Eu só substituir o ômega por 2πf, que é o valor dele. Então, eu fico com a equação V igual a 2πfr, certo? Só que na questão, ele me dá um valor que está relacionado ao comprimento do anel, certo? Um anel, ou você pode entender como uma circunferência, literalmente é quase a mesma coisa. Então, eu não tenho um raio desse anel, eu tenho um comprimento desse anel, dessa circunferência, certo? Mas, pela trigonometria, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência ela tem uma relação direta com o raio. Então, o comprimento de uma circunferência ela vai ser igual a 2π vezes o raio, certo? E como eu quero achar o raio para colocar aqui esse valor, eu vou isolar o raio nessa equação aqui, certo? Então, o R, passando 2π para o outro lado, vai ficar C sobre 2π, certo? Deu para entender até aí? Vocês que não estavam entendendo até essa parte, Pamela e Madu. Madu, no caso, não estava ouvindo, né? Ups. Pronto, ótimo. E Lucas perguntou alguma coisa aqui que eu acabei só vendo agora. Por que eu não deixei V igual a CF? Porque eu vou fazer, tipo, isso agora. Eu realmente só botei mais devagar. Então, como eu sei que R é C igual a 2π, eu vou pegar esse R aqui e jogar aqui. Certo? Então vai ficar 2πf igual a C dividido por 2π. 2π com 2π, eu posso eliminar isso aqui na equação como o Lucas falou, né? Então V vai ser igual a frequência vezes o comprimento da circunferência. É porque C também é unidade de velocidade da luz, né? Eu deveria ter deixado isso mais diferenciado, porque eles têm a mesma unidade. Mas lembra que esse C aqui é do comprimento da circunferência, certo? Então, a frequência na questão, ela me diz que é 11.000. E o comprimento é 27 quilômetros. Então, eu só vou fazer é substituir os valores agora. 11.000 vezes 27 quilômetros, que é o comprimento da circunferência do LHC. Isso vai me dar que a velocidade dos prótons vão ser essa velocidade aqui em quilômetros por segundo, certo? Mas o que a questão me pede? Ela não me pede a velocidade dos prótons, ela me pede a razão entre a velocidade dos prótons e a velocidade da luz. O que a gente vai fazer? Fazer uma divisão. A razão entre a velocidade dos prótons pela velocidade da luz é a velocidade dos prótons, que a gente achou aqui em quilômetros por segundo. Pois é, eu deixei em quilômetros por segundo, porque ele me deu a velocidade da luz em quilômetros por segundo. Então, quilômetros por segundo dividido por quilômetros por segundo, as unidades vão se cancelarem. Então, eu posso fazer isso. E dividir pela velocidade da luz, que ele já me deu na questão. E isso vai me dar um valor de 0,99. Passando para a porcentagem, isso é 99%, certo? Então, o gabarito da questão seria não, é letra D. Ficou claro para vocês?
Ótimo. Perfeito. Vamos lá. E... Deixa eu voltar aqui. Pronto. Agora, essa parte do MCU que a gente vai precisar ter o máximo de atenção possível, certo? É a parte de transmissão de movimento. A gente vai ter dois tipos, né, de transmissão de movimento. O primeiro é o acoplamento, é por contato e por corrente. Quando tem alguma coisa ligada por contato direto, eles estão tocando uma coisa na outra. E por corrente é um exemplo que a gente vê bastante em bicicleta. Deixa eu só passar a figura aqui. Por contato, vai ser um movimento circular em contato com outro movimento circular, certo? Então, quando eles estão diretamente em contato, eles vão ter velocidades angulares em sentidos diferentes. Porque imagina, essa esfera A, ela está parada. E eu vou começar a girar B nesse sentido ômega para cá, certo? Então, ômega sempre vai estar empurrando para cá, descendo. O que vai fazer? Essa circunferência A, ela vai ser empurrada para baixo também. Então, o sentido da velocidade angular deles vão ser opostos, porque os dois vão estar empurrando para dentro. Então, quando você olha o sentido, vão ficar com sentidos opostos, certo? Já no acoplamento por corrente, como eu vou ter uma corrente ligando os dois, a corrente vai estar girando para cá, sempre para cá, certo? Para cá, para cá, para cá. Então, eles vão estar acompanhando o sentido dessa corrente, com velocidades angulares no mesmo sentido, certo? E isso vai me dizer o quê? Isso vai ter uma relação direta com a velocidade linear. Vocês podem ver melhor aqui nesse contato aqui, que a velocidade linear, vamos dizer aqui nesse ponto, de um vai ser igual à velocidade do outro. Então, em acoplamento por contato ou por corrente, ambos, a velocidade linear de A vai ser igual à velocidade linear de B. Isso aqui é muito importante. Podem esquecer disso de jeito nenhum, certo? E só um detalhe, a velocidade angular de B vai ser maior que a de A. Por quê? B, ela tem um raio menor em ambos os casos, certo? Então, quando esse aqui estiver dando, ou quando o maior estiver dando uma volta, por exemplo, B, vamos supor, já deu 2. O raio, certo? Cadê vocês? Estão aqui. Beleza. Certo? Então, por contato e corrente, a velocidade linear de A vai ser sempre igual à velocidade linear de B. Não esqueçam disso, pelo amor de Jesus. Então, e o segundo caso vai ser o acoplamento por eixo. Certo? Eles vão estar ligados pelo mesmo eixo. A gente vai ter um bastão, o que queira que você chame, girando, e eles vão estar encaixados ali. Então, eles vão estar girando no mesmo sentido, certo? Porque... Calma. Clara perguntou. Se a velocidade angular por contato são opostas, e a velocidade... Calma, que eu me perdi. Se a velocidade angular por contato são opostas e a velocidade angular por corrente são no mesmo sentido. Clara, por contato, B vai estar empurrando A. Imagina que A está parado, certo? Então, B vai estar empurrando A para baixo, certo? Sempre para baixo. Então, ao empurrar A para baixo, A vai começar a girar nesse sentido para baixo também. Então, como os apontando para dentro, certo? Esse aqui está apontando para dentro e esse para dentro, porque B está girando para dentro, nesse caso. Então, quando eles ficarem girando, G vai girar no sentido anti-horário e A no sentido horário. Então, esse contato faz com que eles fiquem com sentidos da velocidade angular diferente. Já por corrente, imagina lá a tua bike.
ou moto, ou qualquer coisa que tenha uma correia. Elas vão estar girando no mesmo sentido porque elas vão estar ligadas por uma corrente. Então, a corrente, ela meio que alinha para que as velocidades angulares fiquem no mesmo sentido, certo? Imagina, se fosse uma bicicleta, se eu botasse a minha ligação por contato, ela não iria andar, né? Porque uma estava empurrando para frente e outra para trás, certo? Massa. Pronto. Já que a gente entendeu isso, se alguém tiver mais alguma dúvida, se pronuncie, por favor. A gente vai para acoplamento com o eixo. Então, no eixo, eles vão estar girando no mesmo sentido, já que eles vão estar ligados ao mesmo bastão ou ao mesmo motor, certo? Acho que o eixo do motor fica mais claro. Então, se todo mundo pega esse pauzinho e sai colocando um monte de disco, eles vão estar girando de acordo com o que esse meu eixo vai estar dizendo, certo? Então, eu vou ter uma relação com a velocidade angular deles. Diferente do por contato e por corrente, que eu vou ter uma ligação linear, nesse caso, por eixo, eu vou ter que a velocidade angular de A vai ser igual à velocidade angular de B, certo? E o que isso implica para mim? Se eles estão girando angularmente com a mesma velocidade, então eles vão ter que dar dano o mesmo número de voltas pelo mesmo tempo, certo? Independente do raio, nesse caso. Então eu tenho que a frequência de A vai ser igual à frequência de B. Por quê? A vai estar girando com a mesma velocidade que B, por causa da velocidade angular, devido ao eixo de rotação que eles estão. Logo, a frequência é igual à frequência de B, porque a frequência a gente calcula como? É o número de voltas pelo intervalo de tempo. Certo? Vocês entenderam até aqui? Se vocês não entenderam, falem realmente, porque é importante para a gente não ficar bugando nas questões, certo? Lucas, o que é que tu não entendeu, Lucas? Qual parte exatamente? A por eixo, né? Beleza. Imagina que essa varinha aqui no meio é um eixo de um motor, certo? Sei lá, pega um lápis e coloca duas rodinhas em cima deles. E começa a girar esse teu lápis, certo? Essas duas rodinhas, independente do tamanho do raio, elas vão girar no mesmo sentido, certo? Porque elas estão junto com o teu lápis. Então, isso vai fazer com que ela esteja a mesma velocidade angular, que é a velocidade de giro, certo? Então, se a velocidade de giro é a mesma, a minha velocidade angular, e a minha frequência é o quê? É o número de voltas que eu dou. Então, se eu estou girando com a mesma velocidade de giro, eu tenho a mesma frequência. Então, as frequências automaticamente vão ser iguais. Se tu não entendeu essa relação aqui, eu vou demonstrar isso aqui no próximo slide, certo? Mas tu tem que entender que por estar girando no mesmo lápis, como eu dei o exemplo, vão estar girando no mesmo sentido, certo? João, tá com dúvida ainda? Enquanto o João não se pronuncia, eu vou passar para o próximo slide, certo? Como eu falei agora no final, eu vou fazer meio que demonstrar o que isso vai implicar.
certo? Na apostila de vocês, ele vai dar essa relação direta. Eu achei interessante só mostrar a vocês de onde que vai vir essa implicação. Mas, depois que eu fizer isso, não é nada difícil, certo? Não vai ter nada de outro mundo. Depois que eu fizer isso, eu vou refrisar a vocês o que vocês precisam lembrar de um e do outro, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que por contato e corrente, velocidade linear de A vai ser velocidade linear de B, certo? E por eixo, velocidade angular de A igual velocidade angular de B. Ok. Vamos começar por contato e por corrente primeiro. Se eu sei que a velocidade de A é igual à velocidade de B, como que eu calculo uma velocidade linear? A velocidade linear ela pode ser calculada como a velocidade angular vezes o raio, certo? E por sua vez, ômega pode ser escrito como 2πf, certo? Como a gente fez nas outras questões, a gente vai fazer uma ligação de equações. Então, eu vou pegar ômega e jogar ômega aqui dentro, certo? E nisso, para os dois lados. Lembra, eu tenho uma equação aqui. Então, eu vou fazer desse lado e nesse lado. O que é que vai ficar? 2πf de A vezes R de A, 2πf de B, R de B. Por quê? V é igual a ômega R e ômega é igual a 2πf. Então, vai ficar 2πf vezes R. 2πf de A vezes R de A. A mesma coisa do outro lado. Certo? E aí, 2π com 2π, eu vou ter uma segunda relação. No caso de acoplamento por contato e corrente. Além de saber que a velocidade linear são iguais, eu tenho uma relação que me diz em relação à frequência com raio de um com a frequência com raio de outro. Certo? Vocês entenderam essa passada aqui? Massa! Então, a gente vai fazer similar ao acoplamento por eixo. Vamos lá. A gente sabe que é a mesma coisa, V é igual a ômega R, certo? Nesse caso, eu sei que ômega de A vai ser igual a ômega de B. Beleza? Então, eu vou fazer o que nessa equação que a gente já sabe? Eu vou isolar ômega. Ômega vai ser quem? Passando R dividindo, vai ficar V sobre R. Como eu sei que ômega é V sobre R, eu pego o ômega aqui, jogo em A e jogo em B. Então, eu vou ter V de A sobre R de A, aqui, e V de B, R de B, por causa daqui, aqui. Certo? Então, o que a gente vai ter que levar para as questões agora? Toda vez que eu tiver um acoplamento por contato e por corrente, eu sei que a velocidade linear vai ser igual. E isso vai me implicar diretamente que eu vou ter uma relação na frequência vezes o raio de um com a frequência vezes o raio do outro, certo? Essas duas equações que estão em vermelho, elas são importantes. Não que essas aqui não sejam, né? Mas a gente já viu, trabalhou elas mais nas questões passadas, mas nessa parte de transmissão, essas duas aqui, para esse caso, são as mais importantes. E no acoplamento por eixo, eu vou ter o seguinte, que a velocidade angular vai ser igual. Isso vai me implicar no quê? Nessa relação aqui, com a velocidade linear sobre o raio, certo? E também, como a gente viu no slide anterior, que a frequência de A vai ser igual à frequência de B também. Então, vai ser essa fórmula com as velocidades angular, essa relação, e a frequência de A, no caso no slide anterior, igual à frequência de B. Certo? Tudo certo, nada errado nessa parte. A gente pode começar as questões agora, ou vocês querem tirar mais alguma dúvida? João deu uma sumida. Espero que tenha entendido. Beleza. Então, vamos começar a brincadeira das questões agora.
Simbora. Essa é uma questão que está na apostila de vocês também. Está na página 14, questão 14. Vamos lá. Para misturar o concreto, um motor de 5 ou 3,5 cavalos de potência, HP, tem uma solidária ao seu eixo. Uma engrenagem de 8 centímetros de diâmetro. Isso é o que é uma solidária, tá? É uma engrenagem com 8 centímetros de diâmetro, que se acopla a uma grande cremalheira. É isso aí mesmo. Em forma de anel, certo? Com 120 centímetros de diâmetro. Fixa ao redor do tambor misturador. Quando o motor é ligado, o seu eixo gira com a frequência de 3 Hz. Nessas condições, o casco do misturador dá um giro completo em... O que é que ele está... fecha aqui. O que é que ele está me pedindo? O casco do misturador dá um giro completo em... Ele está me pedindo um período, o tempo que o casco do misturador vai demorar para dar uma volta, certo? Uma coisa importante que vocês reparem é que o período está em segundos, certo? Unidade do SI. Então, nesse caso, a gente tem que deixar tudo no SI, certo? Então, onde tiver centímetro, a gente passa para metro. Nesse caso só. Onde tiver centímetros de diâmetro, a gente passa para metro. A potência do motor, nesse caso, a gente vai ver que não vai ser necessária. Foi só uma informação para você acabar se confundindo e querer usar formas de potência aí e se complicar mais um pouco. Mas vamos ver a figura, né? Que a figura é quase um trava-línguas. Beleza, aqui tem a foto do esquema. Então, o motor tá aqui. Na figura de vocês não dá para ver bem, certo? Então, eu coloquei detalhadamente o que era cada parte, para vocês não se confundirem. O motor tá aqui, ele tá ligado por eixo diretamente à solidária. Ou seja, se o motor tá ligado diretamente à solidária por um eixo, eu sei o quê? Que a velocidade angular do motor vai ser igual à velocidade angular da solidária, certo? E também que a frequência que o motor está girando vai ser igual à frequência que a solidária vai estar girando, certo? Importante isso. Depois, a gente tem que essa cremalheira, isso aqui, esse troço aqui, vai estar ligado com essa solidária por contato. Ligação por contato. Velocidade linear da solidária vai ser igual à velocidade linear da cremalheira. Deve ser esse nome aí. Me perdoem. Então, vai estar ligado por contato, certo? E, por fim, essa cremalheira vai estar ligado com o tambor. Se ela está ligada diretamente com o tambor, elas vão girar na mesma frequência, uma ligação por eixo. Na verdade, não é por eixo diretamente, porque não tem um eixo principal, mas elas vão estar girando junto. Então, é como se fosse uma coisa só. Certo? Já entendendo como que a gente vai fazer? É o seguinte, a gente vai fazendo passo a passo. A gente vai calcular do motor para cá, depois daqui. Clara não entendeu. Beleza. Porque a gente tem que analisar um por um. Eu acho que assim fica mais fácil você entender. Ele está me pedindo com que frequência esse tambor aqui vai girar. E esse tambor vai estar ligado com um monte de coisa antes dele, certo? Então, o que eu preciso fazer? Vou tentar fazer a lógica inversa. Ligado a essa cremalheira, certo? Eles estão juntos. Então, com a mesma velocidade com que isso gire, o tambor vai girar, certo? Eles vão estar girando na mesma velocidade angular. Eles estão juntos. Massa, ok. Daí, essa cremalheira está ligada por contato com essa solidária, certo? Se elas estão ligadas por contato, eu tenho uma relação com a velocidade linear. Eu tenho uma relação entre elas. Beleza. Eles estão ligados
Mas o que acontece? Eu não tenho um dado nem do tambor, nem da cremalheira, nem da solidária. Eu só tenho um dado do motor. E essa solidária está ligada ao motor por eixo. Então, essa soladeira, ou solidária, vai estar ligada com o motor. Então, se ela está ligada com o motor, eu sei que ela vai estar girando com a mesma velocidade angular do motor. Então, logo eu consigo voltar esse percurso aqui e saber com que o tambor está girando, certo? Como que a gente vai desenhar isso? Vamos começar pela ordem saindo do motor. Eu acho mais fácil de você entender. Não é mais fácil, eu acho que fica menos confuso. Então, vamos lá. Poderia ter colocado o motor e os nomes diretamente, né? Mas vamos lá. O motor e a solidária, elas vão estar girando com a mesma velocidade angular. Então, a questão me diz o seguinte. Vou botar aqui. Que o meu motor, o eixo do motor gira com a frequência de 3 Hz. E esse eixo é o mesmo eixo da solidária, certo? Então, eu sei que aquela minha solidária está girando uma frequência de 3 Hz. Beleza? Então, eu saio, deixo o motor de lado, porque eu sei que minha solidária está girando com a frequência de 3 Hz. O que é que eu vou fazer agora? Já que eu sei a frequência que essa minha solidária gira, é relacionar ela com a cremalheira, certo? Mas elas estão ligadas como? Por contato, certo? Transmissão do movimento por contato, velocidade de A vai ser igual à velocidade de B. Cadê vocês? Certo? Entenderam até aí? Massa. Beleza. Vamos seguindo. Depois que a gente sabe que a velocidade de um é igual à velocidade de outro, tem uma relação lá no final, que eu demonstrei para vocês, que é essa daqui, certo? Que a frequência de A vai ser igual ao R de A, igual a frequência de B, igual ao raio de B. Certo? Então, eu estou considerando A, eu estou chamando essa solidária aqui. Então, a frequência de A, que a gente já sabe, que é a mesma do motor, vai ser 2 Hz. O raio de A, ele dá na questão. O raio de B, ele dá na questão também. Certo? Vamos voltar aqui na questão. Aqui, o raio da solidária é 8 centímetros de diâmetro. E o da cremalheira é de 120. A gente tem que passar isso para metros. Então, vai ficar 0,08 e... Cadê? Aqui. Acho mais fácil de mostrar do que... Ah, sim, perdão. Uma coisa que eu passei direto, por isso que eu estava estranhando. Aqui. Quando ele fala, ele está falando centímetro de diâmetro. Então, o que a gente tem que fazer? Diâmetro é 2 vezes o raio. Então, para a gente saber o raio, a gente vai ter que dividir por 2. Então, vai ser 4 centímetros de raio e 60 centímetros de diâmetro. Então, o raio daqui vai ser 4 centímetros, que é 0,04 metros. E aqui, o raio da cremalheira vai ser 60 centímetros, certo? Que vai ser 0,06 ou 0,6 metros, tá? E foi o que eu coloquei aqui. Aqui eu coloquei o nome, né? Foda. Foi mal, galera. Porque eu coloco aqui e não coloquei antes, aí só fica confuso. Então, a frequência da solidária vai ser 3, porque ela está ligada por eixo com o motor. Beleza. O raio de A dela, que era 8 centímetros de diâmetro, vai ser 4 centímetros, passando para metros. 4 vezes 10 a menos 2. A frequência de B, que é a frequência da cremalheira, vai ser o que a gente quer achar nesse momento.
tá? E o raio dela, que vai ser 60 centímetros, que passando para metros, fica isso aí, certo? E a gente vai ter aqui a frequência com que essa câmara está girando, vai ser 0,2 Hz. Mas, Flávia, por que a gente está achando frequência se no final ele quer o período que o tambor gira? Lembrem que frequência ela tem uma relação direta com o período. Então, se a gente consegue trabalhar com frequência, descobrindo a frequência dele, a gente pode voltar para período, certo? Vocês conseguiram entender até aí? Então, pronto. Beleza. Então, agora fica mais fácil, né? Já que a gente já sabe a frequência da cremalheira, a gente sabe a frequência do tambor. Eles estão juntos, é um corpo só. Então, o tambor vai ter a mesma frequência que a cremalheira, certo? Como eu falei, o período é 1 sobre a frequência. Como a frequência da cremalheira, que negócio difícil de falar, é igual à frequência do tambor, eles estão ligados, eles estão juntos, eles estão unidos, inseparáveis. Então, a gente sabe a frequência dele. Então, 1 sobre a frequência vai dar 1 sobre 0,2, que vai ser 5 segundos, certo? Alguém ficou com alguma dúvida na questão? Então, tudo certo, nada errado. O gabarito da questão é a letra B. Então, cadê vocês? Acho que já são 2 horas, né? Já, deixa eu tentar mandar o PDF da apresentação para vocês aqui, antes que eu esqueça e deixa copiar assim. Pode copiar assim, vou estar anexando o... Ué, por que eu não tô conseguindo anexar? Eita, peraí. Deixa eu voltar. Como é que tu vai copiar se não tá no slide, né? Fica difícil. Não tô conseguindo anexar. Oxe, que loucura. Na última vez, eu quero deixar ela copiar e eu fico saindo do slide, né? É difícil. Eu não tô conseguindo. Na última vez que vocês abriram o PDF aqui, o arquivo não abriu no computador. E estranhamente eu não tô conseguindo anexar arquivo aqui mais. Não sei o que aconteceu. Mas, como eu já falei, vocês podem mandar um e-mail para mim, ou no Instagram, ou qualquer coisa. E eu mando para vocês lá, sem estresse. 0800, sem taxa de entrega. Frete grátis, tá? Vou deixar meu e-mail aqui, de novo. Vou mandar meu e-mail, meu Instagram é a mesma coisa, né? Deixa eu botar aqui. Podem mandar um e-mail que eu respondo, ou mensagem no Instagram também, mandando já um e-mail que eu já mando e-mail, porque pelo Instagram também não dá para enviar arquivos. Cadê? Quem tava copiando? Madu, tu terminou de copiar? Depois que eu te atrapalhei umas 10 vezes. Deixa eu botar a apresentação.
Madu, vou supor que ela copiou. Deixa eu ver pelo tempo. Pronto, ela terminou. Então, vamos seguir para a próxima questão. Passa. Essa questão também está na apostila de vocês. Está na página 14 e a questão 17, que está na parte na parte do Enem. Certo? Ela foi em 2016 e vamos lá. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relogeiro usa um sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo que movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está representado no quadro. Ele me pergunta a frequência de giro do ponteiro. Certo? Então, ele quer saber a frequência de giro do ponteiro. Literalmente, ele deixou bem claro. E ele fala, a única informação que ele me fala, pelo menos nessa parte de texto, é que a frequência do motor é 18 RPM. Então, ele está em RPM. Deixa eu ver, deixa eu passar para a figura para vocês. Eu acho que eu esqueci alguma coisa, algum detalhe dessa questão. Deixa eu ver aqui, página 14. Ah, tá. Eu esqueci. Ele pergunta, a frequência de giro do ponteiro em RPM é, certo? Ele deixa claro que ele quer a frequência de giro do ponteiro em RPM. Então, por isso que eu não vou mexer, não vou converter essa unidade RPM, que não está no SI, para Hertz, certo? E aqui eu esqueci esse detalhe lindo. Pronto, beleza, ele quer saber a frequência de giro do ponteiro. Vamos lá para a figura. Ele me dá a informação do quê? Do eixo do motor que eu estou colocando, certo? E ele me pede saber com que frequência esse ponteiro vai estar girando. Você vai ver quem está girando no mesmo eixo, ver quem está em contato, para saber o ponteiro, a informação daqui. Mas para sair daqui, para chegar aqui, eu tenho que passar por essas polias todas, certo? Então, por isso que você tem que fazer várias partes nessa questão. E outro detalhe é que ele não dá não fala informações do raio, mas o que ele te diz? Ele diz informações de tamanho relacionado com o número de dentes, certo? Quanto mais dentes eu tenho, maior o raio, certo? Então, não tem como, se eles forem proporcionais, né? Não tiver nenhum dente absurdo, maior do que o outro, se eles forem iguais, então essas informações do dente estão ligadas com o lado do raio. Vamos lá. Então, o primeiro de tudo que eu tenho que saber é que a frequência com que essa engrenagem D está girando é a mesma frequência com que o ponteiro está girando. Por quê? Elas estão no mesmo eixo, certo? Quando eu tenho um acoplamento por eixo, na embelagem vai ter frequências iguais. Então, se eu souber a frequência com que a engrenagem D está girando, eu sei a frequência com que o ponteiro está girando, logo eu consigo responder a questão. E daí, eu preciso fazer todo aquele caminho, porque ele me dá a informação do motor, certo? Vamos lá. O motor está ligado por eixo com a engrenagem A, certo? Então, ele diz que o motor gira com a frequência de 18 RPM. Então, a engrenagem A também gira com a frequência de 18 RPM. Estão ligadas por eixo, certo? Beleza. Então, já sei, já posso esquecer o motor, que ele já me disse a informação dele. Deixa eu botar vocês aqui de volta. Beleza. Agora o A está ligado com a engrenagem B, certo? Ligado por contato. Contato, qual é a relação de contato?
velocidade linear de A vai ser igual à velocidade linear de B. Só deixando claro o que eu falei aqui, a frequência do motor ligada por eixo com a frequência de A vai ser os 18 RPM. Ligação por eixo, certo? Motor igual a frequência de A, isso aqui que eu falei. Aí agora, como eu estava falando, a velocidade linear de A vai ser igual à velocidade linear de B, porque acoplamento por contato. E essa relação me implica diretamente nessa relação aqui, certo? Então, eu sei a frequência com que A está rodando, que é a mesma do motor, que é 18 RPM. Estou deixando em RPM porque a questão quer em RPM, senão tem que passar para Hertz, certo? Beleza. Tem a frequência de A. E o raio de A, ele não me dá nome raio, mas ele me diz o número de dentes. Então, eu posso relacionar. Vai ser 24 e o raio de B vai ser 72, certo? Então, 18 RPM, 24 dentes, 72 dentes, frequência de B. Massa? Então, eu sei que a frequência de B vai ser 6 RPM. Tranquilo até aí? Pronto. Deixa eu ver aqui. E beleza. A gente sabe a frequência de B. B está ligado por eixo com C. Se B está ligado com C por eixo, o que é que isso me diz? Que a frequência de B, da engrenagem B, vai ser igual à frequência da engrenagem C, certo? Que vai ser 6 RPM. Eu achei a frequência de B, ligada por eixo com C, 6 RPM. Tranquilo. Aí, beleza, a gente esquece o A e o B e o motor agora. A gente vai trabalhar o quê? C está ligado por contato com a engrenagem D, certo? Estão ligados por contato. Contato é o quê? Velocidade linear de um é igual a velocidade linear do outro, que me implica nessa relação aqui que eu demonstrei para vocês já, certo? A gente sabe a frequência com que C está girando, 6 RPM. Sabe o número de dentes de C? 36. A frequência de D, que é o que a gente quer achar, e o dentes de D é 108. Então, fazendo esses valores, eu vou achar a frequência de D. Por quê? Achando a frequência de D, como o ponteiro está ligado com D pelo mesmo eixo, a frequência deles vai ser iguais, certo? Então, acho que FD é 2 RPM e D está ligado com o ponteiro por transmissão de eixo, ou seja, giram na mesma frequência, automaticamente a frequência do ponteiro é 2 RPM e o gabarito é a letra D. Alguém ficou com alguma dúvida na questão? Deu para acompanhar? Querem que eu repita alguma coisa? Ou eu falei rápido demais? Volta do FB igual a FC igual a 6 RPM. Voltar para explicar antes ou daí para depois? Maduro. Pronto, beleza. A gente achou a frequência de B, certo? Isso aqui tu entendeu. B, ele tá ligado por eixo com C, certo? Se ele tá ligado por eixo, a gente sabe que transmissão por eixo, eles vão ter a mesma frequência. Então, a mesma velocidade angular que B gira, C gira. Automaticamente é a mesma frequência. Então, a frequência de B vai ser igual à frequência de C. Como que a gente achou a frequência de B? 6 RPM, 6 RPM. Massa. Aí, agora o que a gente vai fazer? C, ele vai estar ligado com
a engrenagem D. Elas estão C, essa engrenagem aqui um pouquinho mais na frente, certo? E D, essa daqui. Ela é contato. Lembra que transmissão por contato, a gente tem essa relação aqui com a velocidade linear. E essa relação com a velocidade linear implica nessa segunda relação aqui, que é a frequência com os raios, certo? Então, como eu sei a frequência de C, que a gente achou aqui, RPM, em RPM no caso, sei o raio, certo? A frequência de D é o que eu quero achar, e sei o raio de D, que é 108. Aí eu substituo os valores aqui, certo? Os 6 RPM, 108, F de D, e eu vou achar diretamente que a frequência de D é 2 RPM. E o que eu falei no começo? Se eu sei... deixa eu ver aqui. Se eu sei que a frequência de D é 2 RPM, e D, essa engrenagem grandona aqui, tá ligado com esse meu ponteiro aqui, pelo mesmo eixo, eu sei que eles vão estar girando na mesma frequência. Então, se a frequência de D é 2 RPM, a frequência com que o ponteiro vai girar também é 2 RPM. Deu para entender agora? Pronto, beleza. Certo? Então, por isso que o gabarito vai ser letra B. Então, por isso que eu falei para vocês prestarem bastante atenção nessa parte de transmissão e transmissão por contato e por corrente, diferenciada de transmissão por eixo, certo? Porque normalmente tá beleza, Madu. E às vezes eu acho que a minha internet tá dando delay também. Mas tá tranquilo. Então, vocês saberem diferenciar isso é importante, porque numa questão que tem muitos passos assim, vocês podem se confundir no meio. Um exemplo, você pode fazer B com C como se fosse, sei lá, por contato. E esquecer que é por transmissão de eixo e acabar calculando de novo e isso é dado errado, certo? Então, só lembrar bem isso. Então, para a próxima questãozinha. Vocês copiaram, já viram isso aqui direitinho. Posso passar mesmo. Porque a próxima questão vai ser nossa próxima e última. Então, caso vocês tenham alguma dúvida também, já vão em relação ao conteúdo, em relação à questão, vocês já vão separando aí, vendo direitinho que a gente vai discutir isso depois dessa questão que eu vou passar, tá? Vamos lá. A questão da Unicamp, as máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavadoras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina ilustrada na figura no próximo slide gira com movimento circular uniforme, que é o que a gente está trabalhando nesse tópico da monitoria, certo? A frequência dessa pá cortadeira é de 300 RPM. A velocidade de um ponto P externo, ou um ponto externo P da pá vale. Ele te dá uma frequência de 300 RPM e te pede uma velocidade com unidade no SI, metros por segundo. Não pode deixar a frequência em RPM, não dá, porque tu quer uma coisa no SI. Então, se minha resposta está em SI, obrigatoriamente eu tenho que passar tudo que eu tiver na minha questão sempre para o SI. Se a minha questão me pede uma unidade sem ser no SI e as minhas informações estão em outro sistema, você pode deixar para facilitar a sua vida, porque
a questão quer daquele jeito, certo? Então, a gente vai passar RPM para Hertz. Como que a gente faz isso? Essa aqui é a figura. Esse aqui é o ponto P. Ele quer saber a velocidade linear ou tangencial aqui. Esse ponto, ele te dá o raio em centímetros, tá? Tem que lembrar de passar para metros. E ele pede o quê, meu Deus? A velocidade. Eu acabei de falar e esqueci. A velocidade nesse ponto P. Mas antes de tudo, ele diz que a frequência desse motor é de 300 RPM. Então vamos passar de RPM para metros. Ou para metros não, para hertz. Como que a gente faz isso? É parecido com o lance de metros por segundo per quilômetro por hora. Parecido, aspas, né? Porque é dividir por 60 e multiplicar por 60. Então, se eu quero passar de hertz para RPM, eu multiplico por 60. Se eu quero passar de RPM para hertz, eu divido por 60. Então, eu quero passar de RPM para hertz, certo? Então, eu vou dividir aqueles 300 RPM por 60. Isso vai me dar 5 hertz, certo? Então, a sacada é você saber como também transforma RPM para hertz. E daí a gente fica fácil calcular a velocidade linear, né? Deixa eu passar aqui. Cadê? Peraí, rapidinho. Tá certo. Tá. Eu poderia ter feito melhor. Eu quero calcular a velocidade linear. A velocidade linear, ela é calculada como? V é igual a ômega R, certo? Nesse caso aqui, eu estou calculando ômega primeiro, para depois jogar nessa relação. Eu só fiz diferente das outras questões. Então, calculando ômega primeiro, minha velocidade angular, o que é que eu fico? Com 2 π e a frequência, que é 5 Hz, que eu acabei de achar. Eu considerei π igual a 3. A questão deve ter dado algum valor para considerar e eu devo ter não anotado, certo? Eu considerei 3 por facilidade. Então, eu sei que a velocidade angular vai ser 30 rádio por segundo. Rádio por segundo é a unidade da velocidade angular no SI, certo? E achando a minha velocidade angular, eu vou ter aquela relação que eu falei e não digitei aqui, que a minha velocidade linear vai ser ômega R. Se eu sei ômega e eu sei o raio. O raio são 60 centímetros, passando para metros, 0,6 metros. Então, 70 vezes 0,6, minha velocidade vai ser 18 metros por segundo e o gabarito vai ser letra C, certo? Questão tranquila. Vocês ficaram com alguma dúvida? Pronto, beleza. Então, com isso, eu fico aberto aí para vocês tirarem alguma dúvida de alguma questão da apostila, que é a única que eu tô. Questão 3. Questão 3 da apostila daqui, ou a questão, a terceira questão do meu slide, eu não consigo saber qual é, Madu. Deixa eu ver se eu consigo achar a questão. Oito. Essa aqui? Madu, essa questão aqui que tu falou, questão 3. Pronto. Diga aí, sua bronca. Show. Ups. Explico sim. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui os cálculos.
Beleza. Essa questão, ela me diz que o raio da Terra mede aproximadamente esse valor aqui em quilômetros. E ele me pede para calcular, como eu comentei, em quilômetros por hora, a velocidade, certo? Então, eu quero a velocidade linear, já que a unidade é quilômetros por hora. Calcule a velocidade com que se desloca um ponto do equador terrestre em virtude apenas do movimento de rotação do planeta Terra. Ele está falando, tem várias fórmulas de você calcular uma velocidade, certo? A gente pode usar a velocidade média, equação, sei lá, Voigt, como vocês chamam, mas ele pede para você calcular em virtude apenas de movimento de rotação. O movimento de rotação tem a ver com o movimento circular, certo? Então vai ser, ele quer uma relação com o ômega, que é a velocidade angular. Então você tem que calcular usando equações que envolvam ômega. E como que a gente vai calcular isso? Como que a gente fez, né, em outras questões, a gente tem que relacionar algumas equações, certo? A gente sabe que a velocidade linear, que é o que ele quer achar, tem uma relação com ômega vezes o raio da Terra, que no caso ele dá na questão, certo? E a gente sabe que ômega tem uma relação com 2π sobre o período. O que é que a gente vai fazer? Vai pegar ômega e jogar nessa equação aqui, certo? Então, a gente vai ficar com que a velocidade linear com que ele quer achar vai ficar 2π RT. 2 é uma constante, é um número, eu tenho, π 3,14, o raio ele me dá na questão, mas o que falta para a gente achar a velocidade é esse período, certo? Mas o que é um período? É o tempo, é o intervalo de tempo necessário para dar uma volta. Como a gente está falando do planeta Terra, a gente está falando quanto tempo o planeta Terra leva para dar uma volta, certo? E a gente sabe que é 24 horas. Ele não dá na questão porque ele deduz que você sabe, certo? E realmente a gente sabe, a gente só não pode lembrar no momento da questão que está fazendo. Então, como eu sei que o período é 24 horas, eu consigo responder isso daqui. Exemplo, pode reparar que o raio aqui tem quilômetros e eu estou deixando T em hora. Por que eu estou deixando sem ser no SI? Porque ele quer em quilômetros por hora, certo? Então, eu não preciso converter isso para metros, isso aqui para segundos, já que minha resposta é em quilômetros por hora. Eu estaria fazendo um trabalho, no caso, desnecessário. Aí agora eu vou só substituir os valores, certo? K2 vezes o π, que é 3,14, 6,4 vezes 10 a terceira, dividido por 24. Então, resolvendo essa equação aqui, eu vou ter que minha velocidade vai ser aproximadamente essa velocidade 1,67 vezes 10 a terceira quilômetros por hora, certo? Deu para entender? Então, ótimo. Alguém tem mais alguma dúvida? Querem que eu volte a alguma questão? Querem que eu volte a alguma questão por nada? Alguma questão da apostila de vocês? Meu Deus, parem de me deixar com vergonha. Eu que agradeço por vocês estarem aqui comigo. Vocês interagem muito. Não me deixam no vácuo, isso é muito importante. E literalmente vocês estão. Eu vi que Clara, Madu, teve mais outra pessoa. O João Lucas também estavam aqui desde a outra monitoria, certo? Então eu agradeço por vocês terem parado para assistir. Isso é muito importante para mim. Acredito que nunca tenha visto vocês no curso, mas quando tudo se estabilizar, eu quero ver vocês lá na monitoria e me aperreiem bastante, porque eu gosto, viu? Vamos lá. Madu quer que resolva comigo a questão 10 da página 12. Deixa eu pegar aqui para cima do. Questão 10.
Minha gente, vocês não aperreiam, não. Sério mesmo. Podem ir mesmo. Às vezes eu fico lá, sozinha, sem fazer nada. É tão bom, às vezes, você surtar com alguém estudando física. Vamos lá, questão 10. Eu vou tentar... Vou fechar isso aqui. O slide. Vou deixar aqui. Nessa página em branco. Eu vou ir digitando. Como eu não fiz essas coisas aqui, eu vou... Quando for para fazer uma equação, eu vou digitar a equação aqui, tá? Na hora. Então, talvez demore um tantinho. Se estressou com a questão foi... tu conseguiu fazer a primeira parte dela, porque essa questão tem duas partes, certo? Lá por mim, eu me estressei também com essa questão. Eu só me liguei depois. Enquanto isso, eu vou lendo a questão aqui para vocês. Em 1885, um carinha aí lançou um biciclo com uma roda dianteira de... Tá meio cortado aqui na minha apostila, alguma coisa. Uma roda dianteira acionada por pedais. Figura A. Por meio do emprego de uma roda dentada, que já havia sido concebida por Leonardo da Vinci, obteve-se melhor aproveitamento da força dos pedais. Figura B. Considere um ciclista consiga pedalar 40 voltas por minuto em ambas as bicicletas. Use pi igual a 3. Vamos lá. Alternativa que contém as velocidades do biciclo, do carinha lá, para um diâmetro da roda de 1,2 ou 1,20 metros e para uma bicicleta de aro padrão 60. Então, o que é que ele quer? Ele quer a velocidade nesse biciclo aí, na primeira figura. E depois com essa roda dentada, né? Com a roda dianteira diretamente acionada pelo pedais. Então, tu conseguiu fazer a do biciclo, certo, Madu? Que vai dar aproximadamente 2,5 metros por segundo. Não é isso? 2,5, 2,4 na verdade. Porque na primeira bike a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que a velocidade ela vai ser igual a 2π 2π frequência vezes o raio, certo? Essa, deixa eu ver se está pequeno demais. Então, maior. Por quê? V é igual a ômega R e ômega igual a 2π vezes a frequência, certo? A gente vai usar essa fórmula aqui para a primeira parte, que é a parte do biciclo, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente não tem a frequência, né? Porque o raio, ele diz que o raio é 0,6, né, metros, que é 60 centímetros. Na verdade, ele fala que o diâmetro é 1,20, né? Então, o raio vai ser 0,6 metros. Ok. Mas essa frequência aqui, como que a gente vai achar? Ele diz, na página anterior, que considere que um ciclista consiga pedalar 40 voltas por minuto. 40 voltas por minuto. Voltas por minuto é unidade de frequência, certo? Mas está em voltas por minuto. As minhas respostas estão tudo em metros por segundo. Está no SI. Então, a gente tem que transformar essa frequência de... que está em... Me perdi. Que ela está em voltas por minutos e em voltas por segundo, certo? Então,
ele diz que a frequência lá, F, é igual a 40 voltas por minuto. Só que a gente sabe que 1 minuto tem quantos segundos? 60. Eita. Certo? X. Então, eu vou ter que dividir por 60 essa frequência, porque tem que passar de voltas por minutos para voltas por segundo. Então, eu tenho que fazer essa divisão aqui para achar a minha frequência. Isso aqui vai dar igual a 2 terços. Para vocês verem como demora digitar isso aqui. 2 terços, certo? Então, a gente achou a frequência. Então, a gente só vai jogar tudo aqui, certo? 2π, que é uma constante, ele dá um valor. 2 terços, que é a frequência, vezes 0,6. Certo? Isso aqui vai dar algo aproximadamente a 2,4 metros. Cadê a barra? Sumiu. Achei. Eita. Eu não estou conseguindo achar a barra nesse computador, mas metros por segundo. Entendam que isso é metros por segundo. Certo? Então, tranquilo. A gente fica em dúvida na letra B e na letra E. Certo? Então, vamos resolver essa segunda parte. Como que a gente vai fazer nessa parte dessa roda dentada? Ela vai ter uma leve complicação, porque tem certas coisas que não ficam claras, certo? Elas estão ligadas por correia. Ok. Se elas estão ligadas por correia, elas vão ter uma relação, certo? Vou mostrar aqui para vocês a relação de correia. Cadê? Eu me perdi. Aqui. Acoplamento por contato ou por corrente. Falei correia. É a mesma coisa, certo? Então, eu vou ter essa relação aqui. Então, a gente vem para cá. E na segunda parte, a gente precisa usar essa relação, certo? Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu não estou entendendo o que eu fiz. Pronto. Aí, usando essa fórmula aqui, a gente vai fazer o seguinte. Não quer ficar em pé. A frequência, eu vou chamar de a rodinha menor, certo? E B, a roda maior dessa segunda figura. Então, a gente sabe que o raio da roda menor é 0,25 centímetros. Deixa eu botar aqui menor e maior, senão até eu vou me confundir. Certo? Ok, beleza. Então, a menor vai ser a metade do diâmetro, certo? Então, vai ser 0,125. Então, da menor vai ser isso aqui. O raio dela vai ser 0,125. E o raio da maior vai ser, ele já dá o raio, né, que é 30 centímetros. Então, 0,3.
E a frequência com que ela está girando vai ser a mesma frequência que a gente achou aqui, certo? Que ele diz que ambas as bicicletas estão, que ambos se considera que um ciclista consegue pedalar 40 voltas por minuto em ambas as bicicletas, certo? Então a frequência falando vai ser essa mesma frequência aqui, certo? Vai ser 2/3. Então, no caso, ele está pedalando na roda menor, certo? Então, a frequência vai ser 2/3 aqui. Fica confuso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Quando eu fiz diferente aqui. Deixa eu só pegar a calculadora aqui, tá? Valeu. Deixa eu fazer essa equação aqui. Vai ficar 2/3 vezes 0,25 dividido por 0,3. 0,27. Então, fiz alguma coisa estranha aqui. Deixa eu ver. Ah, pô. Então, perdeu uma demora aqui, porque eu tava confundindo as coisas. Ele fala, considere que o ciclista consegue pedalar 40 voltas por minuto em ambas as bicicletas, ele tá falando que a velocidade com que o cara tá andando lá vai ser, a frequência, no caso, vai ser na frequência com que a bicicleta tá andando. E a bicicleta anda com a roda maior, certo? E não com onde ele tá pedalando. Então, a gente vai jogar essa frequência aqui que ele está falando é da roda maior e não da roda menor. Então, fazer um Ctrl X aqui. Só saímos daqui quando terminar essa questão, certo? E aqui vai ser a frequência de B. Certo? Deixa eu aumentar aqui. Conseguisse entender essa relação aqui? Que a frequência que ele está dando é a frequência que o cara está andando na bike, e não a frequência com que ele está pedalando, certo? Beleza. Então, quando a gente calcular aqui a frequência, deixa eu botar um ponto aqui, a frequência de B, isso aqui vai dar 1,6 Hz. Deixa eu botar aqui. Eita, o mouse não tá ajudando. Um 1,6 Hz. Então, deixa eu aumentar aqui.
Então, a gente sabe a frequência com que a roda menor, no caso, acho que é a catraca, né? Que a gente pedala, está girando. Então, se eu sei quanto ela está girando, eu consigo achar a velocidade com que o carinha está pedalando, certo? Com aquela equação, essa equação que a gente usou aqui, que vai relacionar a velocidade linear com a angular, só que a angular usando 2πf vezes o raio. Então, a gente vai usar essa mesma equação aqui. A gente vai usar essa mesma equação aqui. Então. Beleza? Então, agora a gente já tem tudo, né? A gente deixou a frequência da roda maior. Não, da roda menor, no caso, que é f de b. E só precisa saber com que velocidade com que ele está andando, certo? Então, a gente vai só substituir valor agora. Então, a gente bota aqui, ó. V vai ser igual a 2 vezes 3,14, que é do π, vezes 1,6, é isso que a gente achou, vezes o raio lá, bonitinho. Isso aqui vai dar igual aproximadamente, vou botar um aproximado aqui, a 2,9, né? Mas a gente aproxima para... Dá 2,9, na verdade. Eu vou aproximar para 3 metros, finge que é uma barra normal, metros por segundo. Isso. Consegui se entender agora, Amador? A questão, vou botar aqui para cá. Pronto, ótimo. Show de bola. Olha aí, arrasando. Tranquilo. Espero que não esteja ninguém dormindo na sua casa ao ouvir você gritar. Olha aí, fera demais, pô. Então, já que conseguimos fazer a questão, tu já copiou isso aqui? Nada, pô. A gente estressa junto aqui, tá vendo não? A questão. Pronto. Tranquilo. Então, eu vou estar encerrando essa monitoria agora. Semana que vem a gente se encontra na quarta noite. Eu ainda não sei sobre o que vai ser falado, mas normalmente eu posto nas redes sociais do que eu vou falar. E até quarta. Que nada, rapaz. Obrigado, obrigado. Não me deixe com vergonha, tá? Porque eu sou uma pessoa muito vergonhada. Mas, então, até quarta-feira, tá? Beijo pra vocês, bons estudos. Pronto, manda seu e-mail que eu mando lá. Pode deixar que eu mando logo agora, tá? Então, fui. Será que...